Salve progressistas, eu sou o Clayson. No momento em que eu gravo esse vídeo, aproximadamente 7 horas da noite, o Mauro Cid ainda está depondo. É um depoimento que já começa a se aproximar das 8 horas. Ele chegou por volta de 11 horas da manhã na Polícia Federal e continua depondo. Alguns veículos de comunicação anunciaram que os depoimentos já terminaram, alguns falaram, outros não falaram, mas, na verdade, ao menos o depoimento do Mauro Cid não terminou. Ele continua depondo para a Polícia Federal. E o que é mais importante para você entender? Havia uma estratégia. A estratégia dos advogados do Bolsonaro é apostar todas as fichas numa posição da Procuradoria-Geral da República, da PGR, que diz que esse processo, o processo das joias, ele não deve estar na mão do STF. Então, eles querem que, num momento futuro, esses depoimentos sejam oferecidos para quem realmente é aquele que seria o responsável pelo processo das joias. Mas veja bem, tem muita coisa para acontecer e, de fato, do ponto de vista objetivo, isso é meio que uma enganação, porque para que isso ocorra, para que eles realmente falem, não, nós não vamos depor agora, vamos depor para quem realmente deveria ser o responsável e tudo mais, ainda teria que haver uma decisão jurídica para retirar esse processo das joias do STF. Isso não aconteceu. E ainda tem uma dificuldade enorme de acontecer. E para piorar, nós teremos uma mudança agora da PGR e a PGR pode simplesmente voltar atrás e dizer não, é o STF mesmo e bola para frente. Então, num primeiro momento, essa desculpa dos advogados do Bolsonaro é conversa para boi dormir, como se diz lá em Poços de Caldas. É uma conversinha fiada, né? Ah, vamos se enganar-se as pessoas. Basicamente é isso. Agora tem uma série de outras questões para você entender a respeito disso, sempre pedindo para você dar o like, só tô lembrando. Eu estou só lembrando. Eu vou trazer todos os detalhes, você vai sair daqui bem informado, mas dê o like no vídeo, por favor, porque aí outras pessoas vão ter acesso a esse vídeo. E se inscreva no canal, se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal, dê essa força aqui pra gente. O primeiro ponto, tá? E esse é o ponto de partida. O fato do Bolsonaro, porque ficaram quietos, Bolsonaro, Michele, um dos ajudantes de ordem e o Van Garten. Na verdade, assim, aqueles que são extremamente próximos ao Bolsonaro. E falaram o Cid, que inclusive está falando até agora, o pai do Cid, e o Assef. Tem mais essa ainda. O Assef é o advogado coringa, ele está em todas as tretas do Bolsonaro. Então, essa primeira estratégia ela tem um problema. Quando o Bolsonaro ele não fala, ele demonstra num primeiro momento que ele pode estar concordando, né? Quem cala consente. E no segundo momento ele demonstra uma tremenda de uma fragilidade. Especialmente porque o grupo político do Bolsonaro, ele gostaria muito de ver o Bolsonaro se defendendo, dizendo não, isso não tem nada a ver, eu não roubei joia nenhuma, eu não vendi nada, nada aconteceu. E quando ele se cala, ele demonstra uma fragilidade imensa e isso reflete diretamente na perda, especialmente do capital político do Bolsonaro. Então, essa estratégia de ficar calado, ela não é boa também nesse sentido. A desculpa é esfarrapada, desculpa nem se fala. E por outro lado, nós temos o Mauro Cid. O Mauro Cid, ele resolveu realmente falar. A gente teve esse primeiro depoimento com mais de 10 horas, aliás, o depoimento anterior, nós temos já esse, ele já deu um outro depoimento antes desses de 10 horas, mais de 4 horas, e agora hoje com cerca de 8 horas, pelo menos até agora. Então, veja bem, nós estamos com uma postura de realmente falar. Alguns, inclusive o próprio advogado do Mauro Cid, afirmam que ele está disposto a colaborar e falar realmente todos os detalhes do que aconteceu nessa situação. O problema é que o Mauro Cid, especialmente nesse penúltimo depoimento, o depoimento anterior ao de hoje, ele vai até um determinado ponto. Então ele entrega, mas ele não entrega tudo.
porque ainda tem questões a serem resolvidas e questões a serem apuradas. Há, inclusive, e isso se fala ainda em boca pequena, há a possibilidade do Bolsonaro ter negociado imóveis, que quando ele foi para os Estados Unidos, houve a negociação das joias que foram vendidas, depois recuperadas, aquele fuá todo, e há também a possibilidade do Bolsonaro ter utilizado laranjas para comercializar imóveis, casas, imóveis. E muita gente achando que ele estava chorando as pitangas lá, né? Que ele estava triste, trancado, em depressão. O sujeito estava entrando na grana, pelo menos com as joias, isso está claro. E aí agora surge essa outra possibilidade. E nessa questão específica de negociação de imóveis, nessa questão, o Cid não entrou ainda. Exatamente porque o Cid está expondo e falando sobre aquilo que já há provas concretas, aquilo que não tem mais como esconder. Ele está explicando como aconteceu algo que já foi constatado nas investigações da Polícia Federal. Então hoje nós temos um dia muito, eu considero, muito importante. Nós tivemos a reunião de todos esses depoentes, né? Vários depoentes que foram dar esse depoimento em conjunto, justamente para que não houvesse combinação de respostas. Não deu muito certo, porque o Bolsonaro e a Michelle, principalmente, resolveram se calar. A gente não sabe se eles vão ter acesso ao teor dos depoimentos do Cid e do pai do Cid, não sabemos. Então a estratégia ela funcionou até certo ponto. Por outro lado, segue firme Mauro Cid e o pai, inclusive, do Mauro Cid, que depuseram, e o Assef. O Assef ele fez uma videoconferência depois em São Paulo, por intermédio de uma videoconferência. Ele sai da videoconferência, dá uma entrevista rápida à imprensa e coloca algumas ideias bem superficiais do que ele pôde desenvolver ali. De maneira geral, o Assef nega que ele sabia sobre as joias, que ele ficou sabendo só no começo desse ano, que ele não tinha muito conhecimento a respeito, que ele tentou ajudar e tudo mais, tirando o corpo fora. Isso daí é mais do que previsível. Qual é o ponto que nós estamos agora para você entender nesse resumo do vídeo de hoje? Existe uma possibilidade enorme, gigantesca, de, como diz naquele ditado antigo, puxar uma pena e sair a galinha. Isso já está acontecendo. Porque a gente não pode esquecer, né? Tudo isso começou por conta de vacina, de um cartão de vacina. Nós estamos chegando nesse ponto que nós estamos aqui por causa da falsificação de um cartão de vacina. Hoje já nem mais se fala a respeito disso. Já tem um desdobramento enorme com relação a essa questão de roubo de joias e tudo mais. O Bolsonaro, por sua vez, ele traz uma linha do tempo completamente errática, né? Porque no começo, a primeira declaração dele, aquela que ele colocou como ponto de partida, ele nega, ele diz, olha, não recebi presente de ninguém, não estou de posse de nenhum presente, não sei de nada, essas coisas nem passam por mim, isso daí eu recebo, vai direto para um outro avião até, nem viaja comigo. Depois disso ele começou a ir trazendo novos elementos e desmentindo a si mesmo. Então o Bolsonaro, ele tem, na verdade hoje, ele tem um conjunto de mentiras e de versões que ele colocou sobre o assunto. Ele desmentindo a si mesmo. Então, o que a gente espera, e esse é o ponto que eu considero o principal, o que a gente espera é que tudo isso seja colocado à luz. Que essas investigações mostrem pra gente exatamente o que aconteceu. Já sabemos que Bolsonaro recebeu joias que não eram dele, eram do país. Ele deveria não ter posse dessas joias e acabou tendo posse. Ele acabou pegando para ele, isso é roubo, né? Roubo de patrimônio público. Ele e a Michelle estão envolvidos, a própria Michelle, ela chegou a receber joias que depois essas joias, entre aspas, né, sumiram. É claro que elas não sumiram, elas foram negociadas, estão em algum lugar. E por final, no final dessa história toda, nós temos a possibilidade do Bolsonaro
ter que responder juridicamente, seja pela Polícia Federal, por intermédio do STF ou não, por todas essas questões. Uma hora ele vai ter que falar, e se ele não falar, isso vai somente depor contra ele. Os bolsonaristas saem hoje muito tristes e abalados com essa situação. Queriam que o Bolsonaro se defendesse, mas o Bolsonaro optou por não se defender. Eu quero que você coloque aqui no comentário o que você acha a respeito disso. Por que você acha que o Bolsonaro resolveu ficar calado e ter uma perda de um capital político gigantesco depois disso? Você acha que ele está calculando os problemas? Porque se ele fala, ele poderia aumentar o seu problema jurídico? Coloque um comentário aqui, não se esqueça de dar o like, hein? Dê o like no vídeo e se inscreva no canal, por favor. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. E hoje, o pedido de ajuda é para que você avalie a possibilidade de adquirir o livro que eu estou editando junto com a Cotter. A Cotter, ela está lançando, nós estamos editando esse livro que chama-se Lawfare Nunca Mais. E se você, a voz das vítimas, e se você quiser saber um pouco mais, entre aqui nesse link que está no primeiro comentário e também na descrição, para você saber, só para você saber o que é o projeto, conhecer e tudo mais, para você avaliar a possibilidade, porque nós estamos vendendo esse livro por um preço que nunca mais será vendido nesse preço. É um preço especial para quem está participando da pré-venda e termina agora no mês de setembro. A gente sempre pede também para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho, e você pode ajudar sendo membro do canal e também membro do nosso Apoia-se. É muito importante a sua ajuda aqui para o nosso canal, para que a gente continue. Nós somos patrocinados por pessoas como você, que acompanham os nossos vídeos. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, é qualquer valor, tá bom? Se você puder, claro, e se você quiser. Agradeço as pessoas que nos ajudam. Daqui a pouco a gente está de volta com mais informações.